Olá, bom dia para você, começando mais uma edição do nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa, sua família, sua comunidade, as principais notícias da nossa igreja. É sempre uma alegria ter a sua audiência aqui na nossa programação. Mais um dia aqui falando do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, acompanhando de perto a 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E você que acompanha o nosso programa toda semana sabe que quarta-feira é dia de contarmos com a ajuda de jornalistas aqui, trazendo as principais notícias da nossa igreja. Ultimamente participando com a gente, Luiz Lopes Júnior, sempre trazendo os destaques da CNBB. Nas últimas semanas participou com a gente via internet. Ó quem está do meu lado hoje aqui, presencialmente, Luiz vai participar com a gente. Luiz, primeiramente, que alegria, viu, contar com você aqui ao vivo no nosso programa e presencialmente, meu amigo. Bem, imensa alegria estar aqui trabalhando na 61ª Assembleia Geral da CNBB e ter a oportunidade de estar aqui presencialmente no programa Igreja em Saída, levando então a todas as famílias, todas as pessoas que acompanham o programa semanalmente e agora presencialmente essas notícias tão importantes deste encontro do Episcopado. Luiz, e para a gente levar então essas notícias, falar dessas informações com o pessoal de casa, já queria abordar a entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, na manhã dessa quarta-feira, com cardeais da nossa igreja, falando daquelas cartas, as mensagens que o Episcopado Brasileiro envia quando vai chegando ao fim da Assembleia. Primeiramente, duas mensagens muito importantes que serão enviadas à Santa Sé, ao Vaticano, né? Isso, são 4 mensagens que são produzidas pelo Episcopado durante a Assembleia. Então, desde o primeiro dia, eles já começam a trabalhar, tem comissões que são montadas e preparam esses textos e depois os bispos vão discutindo durante os dias de trabalho. 2 mensagens, uma ao Papa Francisco e outra ao prefeito de dicastério para os bispos. Tem o nome dele aqui, é o cardeal Robert Francis Prévost. Então, essas 2 mensagens são reservadas, então são enviadas somente ao destinatário e não entra no portal da CNBB. Agora, tem outras 2 mensagens, uma ao povo brasileiro e outra ao povo católico. Vocês têm o destaque aí da mensagem ao Papa Francisco e ao prefeito de dicastério para os bispos, né? Tem um trecho aí da coletiva com o cardeal Paulo César Costa, a serviço de Brasília, e o cardeal Odilo Orani Tempesta, a serviço do Rio de Janeiro. Exatamente, então vamos conferir junto do pessoal de casa o trecho dessas entrevistas dos 2 cardeais, falando primeiramente dessas 2 mensagens enviadas ao dicastério e ao Santo Padre Papa Francisco. A minha equipe teve a incumbência de formular, depois propor, né, ao plenário, que deu suas sugestões e depois aprovou, a carta para o cardeal Robert Francis, que é do dicastério para os bispos. Dicastério, vocês sabem, é como se fosse um ministério, digamos assim, a serviço do Santo Padre, e é o dicastério que a Igreja do Brasil está sujeita enquanto nomeação dos bispos, enquanto orientação para os bispos, né? A nossa carta é reservada, é particular para o prefeito do dicastério, mas ela é bastante simples, ela trata um pouco daquilo que estamos fazendo aqui, quantos são os bispos, que é a nossa 61ª Assembleia, coloca os problemas que nós estamos enfrentando enquanto igreja no Brasil, coloca um pouco as soluções que a nossa Assembleia está propondo para a questão, para resolver e para orientar, e depois uma saudação inicial a ele e o pedido a ele de orações, né, para que toda a Igreja do Brasil possa continuar na sua bela e importante missão. É a tradição das assembleias escrever essa carta. A carta, ela sempre é uma saudação ao Santo Padre, manifestação da nossa comunhão com ele e também os temas gerais da Assembleia. Eu também um agradecimento ao Papa pelo seu pontificado, pela riqueza do pontificado de Papa Francisco, aquilo que ele propõe à Igreja e aquilo que ele propõe à Igreja principalmente nesse momento, não é? A preocupação do Papa com as grandes questões que envolvem a humanidade hoje, a questão da paz, a questão da justiça, a questão um pouco hoje que a gente assiste, não é, de tantas pessoas que morrem no mar, é sempre um agradecimento também ao Papa do seu pontificado e da riqueza do seu pontificado para esse momento atual, seja da vida da Igreja, seja da vida da humanidade.
É muito bacana essas mensagens, né, Luiz, que ajudam a fortalecer os vínculos e demonstrar essa unidade, né, da igreja no Brasil com a Santa Sé. Agora, nesse ano, essas mensagens a gente está acompanhando, né? São tradições durante as assembleias, mas nesse ano tem uma mensagem que é uma novidade, né? Isso, pela primeira vez os bispos prepararam uma mensagem específica ao povo católico. Os destaques dessa mensagem foram apresentados pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e ele destaca alguns pontos aqui como aspectos positivos da presença do povo católico na igreja e também aumentar as palavras de esperança, de encorajamento ao povo e também que tenha sempre na atuação e na presença do povo católico o respeito e o diálogo. A gente vai ver então um trecho do Dom Odilo falando um pouco sobre essa mensagem. Primeiramente, nessa mensagem nós dirigimos uma palavra de apreço, de encorajamento por tudo aquilo que de belo, de bom existe, valorizamos a vida das nossas comunidades, né? A fé, a firmeza na fé, a caridade muito expressiva que se vive, a esperança através de tantos sinais, além do que, né, a importância dada à palavra de Deus, à celebração da Eucaristia, dos sacramentos nas nossas comunidades. Falamos da beleza, da santidade presente nas comunidades da igreja e não explicitamos, mas há um fato bonito de tantas causas de beatificação e canonização no Brasil como nunca houve antes, o que claramente diz respeito à santidade que está presente no meio do povo de Deus. Então destacamos a questão do diálogo, do respeito pelos outros, que também pensam diferentemente, saber ouvir, acolher, saber divergir sem brigar, os valores, digamos assim, da convivência que os cristãos, os católicos, devem ajudar a edificar na sociedade. Nossa fé não deve dividir, mas deve ser um elemento que ajuda a criar comunidade, também com aqueles que não creem como nós. Mensagem certamente importante para toda a nossa igreja. Agora, claro, né, sempre é importante, né, Luiz, essa fala da conferência, do nosso episcopado e da igreja no Brasil, com toda a sociedade brasileira. Por isso, também até o fim da Assembleia, será divulgada a tradicional mensagem ao povo brasileiro, né? A expectativa é que essa mensagem seja divulgada ainda hoje, até o final do dia. É possível que saia daqui a pouco, e depois do programa é bom conferir lá no portal da CNBB. Mas quem trouxe os destaques dessa mensagem foi o cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e também é uma palavra de esperança. Então tem presente a palavra do episcopado para a sociedade brasileira de esperança frente às questões de violência e também em relação às eleições municipais deste ano. Então, a gente vai conferir um destaque ali do cardeal Leonardo, que ele fala então dessa palavra de esperança do episcopado a toda a sociedade brasileira. Primeiro, ser uma mensagem de esperança, ser uma mensagem de futuro, ser uma mensagem realista da realidade concreta que nós vivemos, a situação do momento, seja ela política, seja ela climática. Era necessário abordar a questão das eleições que se aproximam, as eleições municipais. Normalmente, as assembleias, por ocasião de uma assembleia que antecedia as eleições, publicavam um texto. Esse ano não foi feito, foi incluído, portanto, dentro desse texto. Nós abordamos a questão da violência, as guerras que acontecem, as violências internas que nós estamos sofrendo, mas sempre também uma palavra de esperança. A questão das eleições nós o abordamos também, lembrando que nós estamos há 60 anos do início do tempo da ditadura no Brasil e que tentamos agora cuidar de modo melhor, ou incentivamos os brasileiros a cuidarem bem da democracia. Mensagens valiosas a todo o nosso povo, né, Luiz? E lembrando, pessoal de casa, quem quiser acompanhar daqui a pouco, então, provavelmente, a divulgação dessas mensagens e outras notícias de Assembleia, onde encontra? No portal da CNBB, cnbb.org.br e também nas redes sociais, no @CNBB Nacional, tem conteúdo especial. No nosso canal no YouTube tem podcast ao vivo, agora, 11h50 e depois às 16h40. Tudo para acompanhar a Assembleia dos Bispos. Perfeito, todo mundo ligadinho, a gente segue juntos aqui na parceria, trabalhando bastante. Luiz, obrigado, viu, pela companhia, pela participação com a gente. E aos amigos de casa, o nosso abraço, viu? Obrigado pela audiência nessa quarta-feira, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.